Estou muito feliz de ver vocês aqui. A Live Livre, esse é o nosso melhor momento. Eu sinceramente acho, não é da boca para fora, esse é o nosso melhor momento. E esse é o nosso melhor momento porque você está aqui. Que bom que você chegou. Você pode estar aqui pela 100ª vez, você pode estar aqui pela primeira vez, você pode estar aqui num recomeço, você pode estar aqui porque você sempre esteve, não importa. Que bom que você chegou. E esse é o nosso melhor momento porque você está aqui. Nós estamos no meio da série de mensagens Enraizado, os lugares escondidos aonde Deus te desenvolve. Essa série de mensagens é com base no livro de mesmo nome do Ben Libisher, que é o pastor e fundador do Jesus Culture. Esse livro é o meu livro favorito, assim ó, disparado. Eu estava relendo ele ontem e hoje para me preparar para hoje. E eu falei, cara, como eu amo esse livro, como eu preciso ler ele várias vezes, ele é muito bom. Tem na bookstore, você pode adquirir e acompanhar essa série de mensagens. Ela está baseada no Salmo 1, no primeiro Salmo. Se você trouxe sua Bíblia, se você tem um aplicativo aí, seja lá o que for, abre aí no Salmo 1, vamos acompanhar comigo. O salmista diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira das águas correntes, dá fruto no tempo certo e suas folhas nunca murcham. Tudo o que ele faz prospera. Sabe de uma coisa? Antes de Deus desenvolver a sua visão, antes de Deus desenvolver os seus resultados, Ele quer desenvolver você. Nós estamos interessados nos frutos. Aliás, Deus também está interessado nos frutos, porque você conhece João 15, onde Jesus diz que Ele é a videira, nós somos os ramos, e se nós estivermos nele, nós daremos muito fruto, e fruto que permaneça. Deus está interessado que a gente dê fruto, mas Deus está muito mais interessado que a gente desenvolva raízes profundas, um bom sistema de raízes. Nós estamos interessados nos resultados, Deus está interessado no processo, Deus está interessado na jornada. Sabe quando você está naquele processo ali, orando por um milagre, intercedendo, seja a situação que for, nós estamos com os olhos no milagre, na resposta. Deus está com os olhos na nossa oração. Deus sempre está com os olhos na jornada. Isso é tão lindo. Sabe por quê? Como a gente cantou aqui hoje, Deus, se você olhar por toda a Bíblia, Deus está nos perseguindo. Deus está nos perseguindo. Deus está fazendo o possível e o impossível para nos encontrar, para nos atrair. Deus está interessado na jornada. E é sobre isso que a gente tem falado. Na semana passada nós falamos acerca da importância do desenvolver de um bom sistema de raízes, porque raízes são mais importantes do que frutos. Nós falamos também como desenvolver um sistema de raízes, falamos acerca dos resultados, dos benefícios das raízes. Você pode acompanhar essa mensagem no YouTube, no podcast, onde você gosta de ouvir mensagens, você vai encontrar essa mensagem, ela foi fenomenal, o pastor Giovanni pregou. E nessa noite nós vamos ir mais fundo, é hora de ir mais fundo. Nós vamos falar sobre como nós podemos aprofundar as nossas raízes, porque nós precisamos ter raízes profundas, bem arraigadas. Sobre isso que nós vamos falar. O mais importante de uma árvore são as suas raízes. A profundidade das raízes é aquilo que vai garantir que uma árvore vai subsistir nos dias difíceis, nas tempestades ou então nas secas. O quão maior for uma árvore, maior ainda serão suas raízes. Na minha casa a gente tem uma árvore bem grande na entrada. Eu lembro quando estava construindo ali a área de lazer, montando as coisas, por todo o canto do terreno você encontrava uma raiz, por todo o canto. A gente precisava cortar certas raízes ali para poder construir, e encontrava raiz em todo lugar, e às vezes dá uma rachadura aqui, uma infiltração ali, porque a árvore é grande, então as raízes elas não param de se desenvolver, de ir mais fundo. Sabe, Jesus, Ele sabia que a experiência humana, que a nossa vida seria desafiadora, tanto que Ele falou que no mundo nós teríamos aflições. Por isso que é importante nós desenvolvermos um sistema profundo de raízes,
Porque o dia mau ele sempre vem. Os desafios, os meses, quiçá os anos difíceis sempre vêm. E um sistema profundo de raízes vai garantir que a árvore não apenas sobreviva, vai garantir que a árvore frutifique durante esses tempos difíceis. Por isso é importante desenvolver um sistema profundo de raízes. Raízes profundas nos farão terminar bem e aprovados. Um sistema profundo de raízes é o que irá garantir o nosso sucesso. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre o desenvolver de um sistema profundo de raízes. Hoje nós vamos fundo, amém? Quem está disposto a ir fundo aqui nessa noite? Vamos fundo então, pessoal. Primeiro ponto, para eu ter raízes profundas, eu preciso confiar o tempo todo. Eu preciso desenvolver a minha confiança em Deus. Salmos 18:2. O Senhor é minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo em quem me refugio. Ele é meu escudo e o poder que me salva, a minha torre forte. Confiança é o que Deus mais busca desenvolver em nós quando Ele está desenvolvendo o nosso sistema de raízes. O que Ele está desenvolvendo de fato quando Ele está nos desenvolvendo em segredo, sabe? Aquela temporada da vida que nunca vai acabar, porque Ele sempre estará nos desenvolvendo. Ele está desenvolvendo a nossa confiança nele. Por quê? Porque a confiança em Deus pressupõe intimidade e dependência. Deus, Ele escolheu transformar todos os reinos desse mundo no seu reino. Deus, Ele escolheu expandir o seu reino entre as nações da terra, através de mim, através de você. Ele escolheu fazer isso através de uma parceria, através de uma cooperação. E toda boa parceria, ela tem por base a confiança. A confiança é o principal fator, é o principal pilar que irá sustentar aquilo que Deus vai edificar em mim e em você. E sabendo disso, é o que o inimigo mais ataca. As batalhas que eu enfrento no meu dia a dia, na verdade são batalhas espirituais que têm por centro a minha confiança em Deus. O que o inimigo está tentando atacar quando a pressão vem sobre você, ele está tentando atacar a sua confiança em Deus. Fazendo eu questionar quem eu sou em Deus, quem Deus é para mim. Será que Deus é capaz? Será que Ele se importa? O inimigo ele faz isso constantemente. E ele faz isso através de duas mentiras clássicas. A primeira: sempre que passamos por uma dor, uma decepção, o inimigo diz que Deus nos abandonou, que nós precisamos nos proteger. Ou então, sempre que vemos algo bom, o inimigo diz que Deus ele não irá nos dar aquilo, então nós precisamos nos agarrar naquilo com todas as nossas forças, mesmo que ainda não seja o tempo. Sabe, o inimigo ele está tentando nos convencer de que Deus está retendo algo bom de nós, ou que então Deus está falhando na sua missão de nos proteger. É isso, é esse o blefe, esse é o jogo. Ele está tentando minar a nossa confiança em Deus. Por isso que nós precisamos desenvolver intimidade, precisamos desenvolver dependência. Porque intimidade e dependência são a base da confiança em Deus. Como que eu posso confiar mais, Mateus? Como eu posso desenvolver minha confiança? Quando eu me preparo nos pequenos testes. Pense em Davi. Sabe Davi e Golias? Davi, antes dele enfrentar e vencer Golias, que você conhece a história, não é spoiler. Antes dele enfrentar Golias, ele enfrentou o leão, ele enfrentou o urso. Essas pequenas provas, pequenas entre aspas, né? Porque é um leão e um urso. Quero ver você derrotar um leão e um urso. Antes dele derrotar o gigante, antes dele vencer o grande teste que impulsionaria ele para o seu destino, ele venceu os pequenos testes. E quando ele estava lá no campo de batalha, ele fala assim: o Deus que me ajudou a derrotar o leão e o urso é o Deus que vai me ajudar a guerrear contra os filisteus. É isso. Os pequenos testes fizeram Davi desenvolver sua confiança em Deus, que então o posicionaram para sua grande vitória. É isso. Porque é importante desenvolver a confiança em Deus continuamente. Anota isso aqui. O desenvolver contínuo da nossa confiança em Deus nos dá autoridade. O desenvolver contínuo da nossa confiança em Deus nos dá autoridade.
Salmos 9:10. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Sabe de uma coisa? São os pequenos testes que desenvolvem a sua confiança. Porque Deus ele não está nem um pouco interessado em você desenvolver essa confiança que você tem nele, através daquilo que você escuta, através dos testemunhos. Tudo isso é válido, mas Deus ele quer que você desenvolva a sua confiança nele, através das suas experiências. São as experiências que eu vivi com Deus, que ninguém sabe, que não convém ninguém saber. São essas experiências que desenvolvem a minha confiança nele, que me dão autoridade. As experiências, as pressões da vida, do dia a dia, às vezes experiências mais tensas, às vezes provas mais difíceis, às vezes questões mais amenas, são essas experiências que desenvolvem a nossa confiança em Deus. Os que conhecem o teu nome, para confiar eu preciso conhecer a voz de Deus, isso vem a partir de experiências na presença. Para confiar eu preciso conhecer o caráter de Deus, isso vem com mergulhar na palavra. É assim que eu desenvolvo a minha confiança em Deus. Segundo lugar, para eu ter um sistema profundo de raízes, eu preciso decidir passar pelas tempestades. Fala comigo, descanso. Fala um pouquinho mais alto, descanso. Eu preciso aprender a descansar para desenvolver um sistema profundo de raízes. Nós vamos passar por pressões, por momentos desconfortáveis. Olha o que Benny Lipscher diz nesse livro. Deus ele não está interessado no seu conforto, Ele está interessado no seu crescimento. A razão por Ele ter nos deixado um Consolador é porque Ele sabia que nós seríamos levados a situações desconfortáveis. E o mesmo aconteceu na vida dos discípulos. Olha essa passagem aqui lá em Mateus 8, 24 e 26. De repente, uma violenta tempestade abateu sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco onde os discípulos estavam. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo chamando: Senhor, Senhor, nos salve, nós vamos morrer. Ele, Jesus, perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e a tempestade se acalmou. Sabe, como um seguidor de Cristo, nós precisamos ser capazes de dormir em meio às tempestades, porque você só tem autoridade sobre a tempestade na qual você consegue descansar. Como um seguidor de Cristo, eu preciso ser capaz de descansar em meio à pressão, e eu preciso ser capaz de me levantar e solucionar aquilo que está causando aquela pressão. Foi isso que Jesus fez. Jesus ele estava no meio da tempestade, ele estava descansando, e quando ele levantou, não foi para se unir ao coro do desespero, foi para trazer solução para aquela questão. O descanso nos dá autoridade sobre as tempestades. Vamos falar um pouquinho mais sobre o descanso. O descanso, muitas vezes, ele é a tarefa mais difícil que nós vamos ter para cumprir. Porque descansar envolve uma confiança em nossa identidade de filhos e no papel de Deus como Pai. O descansar envolve essa confiança. Por isso que muitas vezes descansar é a coisa mais difícil que você vai fazer. O descansar. Existe um lugar de descanso onde entramos quando nós entendemos que Deus está encarregado da construção do nosso futuro. Se você achar que você está construindo seu futuro, você vai ser tomado por ansiedade, a inimiga do descanso. Como que eu acesso esse lugar de descanso, Mateus? Eu acesso esse lugar de descanso quando eu entendo que Deus é quem efetua em mim tanto querer quanto realizar. Deus me dá o sonho, Ele me dá o trilho para o sonho, e Ele me equipa para conquistar aquilo que Ele colocou no meu coração. É aí que eu acesso esse lugar de descanso. Eu acesso esse lugar de descanso quando eu entendo de uma vez por todas que aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel para terminá-la. Aquele que começou a boa obra na sua vida, na sua família, na vida dos seus pais, Ele é fiel para concretizar essa obra. Você precisa descansar. Talvez tudo que você precisa fazer aqui nessa noite é respirar fundo e finalmente, de uma vez por todas, descansar. Descanse, porque você é um filho e Deus é um pai, não apenas qualquer pai, Ele é um bom pai, Ele é um pai perfeito, e nós podemos descansar nisso.
Por que preciso confiar a construção do meu futuro a Deus, Mateus? Porque aquilo que eu, Mateus, construir, eu estarei encarregado de sustentar. A porta que eu abrir, eu tenho que manter aberta. Mas aquilo que Deus constrói, Ele sustenta. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. Por isso que nós precisamos entregar a construção do nosso futuro para Deus. E esse descanso não nos isenta do trabalho, não me entenda mal. Você ainda vai trabalhar muito para construir o seu futuro. Isso é ótimo. O descanso é você entregar a liderança do projeto para Deus. O descanso na construção do futuro é eu entregar a liderança do projeto para Deus. É eu cooperar com Ele. Gente, não acho que o fato de eu estar aqui em cima me torna um master nessa área. Como eu preciso descansar. Se tem uma coisa que acho que a minha maior luta é a ansiedade. Não tem um dia sequer que eu não estou pensando acerca do meu futuro. Será que eu vou conseguir construir uma família? E se eu construir essa família, será que ela vai ser feliz? E se eu ter essa família, será que eu vou conseguir trabalhar e suprir para minha família, ter um bom padrão de... Como será que vai ser? E as doenças, e a economia? E será que é o futuro? Às vezes ele nos consome. E tudo bem você pensar no seu futuro, tudo bem, é ótimo eu querer alcançar grandes coisas. Mas como eu preciso entregar a liderança do projeto para Deus? Sabe, a ansiedade ela nos corrói aos poucos. Até o corpo começar a falar, né? Até as enxaquecas começarem a falar, a ansiedade vai nos corroendo. Sabe, essa é a noite da ansiedade se dobrar ao nome de Jesus e nós entregarmos a liderança do projeto dos nossos futuros para Deus. Amém? Vamos fazer isso pelo desenvolver raízes profundas. 3. Decida vencer suas fraquezas. Encare suas fraquezas. 2 Coríntios 12, 9. O apóstolo Paulo falando: mas Deus me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Deus falando: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Não há como evitar. No desenvolver de um sistema de raízes profundas, nós vamos passar pelas nossas fraquezas. No desenvolver de um sistema um sistema em dia de raízes, nós vamos passar pelas nossas dores, nós vamos passar pelos nossos vícios, não tem como fugir disso. E às vezes aqui aperta porque muitas vezes a gente quer vestir uma capa. Muitas vezes eu quero vestir uma capa de tá tudo bem. Muitas vezes eu quero só colocar uma foto legal no Instagram para completar o feed e colocar uma frase lá e por dentro eu tô corroído. Não tem como eu desenvolver um sistema de raízes saudáveis sem encarar as minhas fraquezas. É preciso desenvolver a vulnerabilidade. Sabe por quê? Porque Deus ele não pode tocar aquilo que eu não expor. Sabe por que o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza? Porque quando sou fraco, sou forte, é o que diz a palavra de Deus. Por isso que nós precisamos, eu não estou fazendo uma apologia para o pecado, não estou falando, está tudo bem não estar bem. Está tudo bem não estar bem na presença. Está tudo bem eu trazer as minhas dores, as minhas fraquezas. Eu tenho tantas áreas de fraquezas na minha vida. Está tudo bem eu trazer essas áreas para a presença. E eu ser vulnerável, eu expor aqui na presença de Deus. E então o poder de Cristo se aperfeiçoar na minha fraqueza. Eu não permitir com que a minha humanidade me afaste de Jesus. Mas ao invés disso, eu convido Jesus para a minha humanidade. E Ele visita o lugar da minha dor. E Ele me levanta e me posiciona em lugares celestiais. É esse o processo onde o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Todas as vezes que eu não exponho, todas as vezes que você não expõe as suas fraquezas diante de Deus, você está furtando de todos aqueles que estão ao seu redor de ter um encontro com a presença de Deus. Porque quando o poder de Deus se aperfeiçoar na sua fraqueza, meu irmão,
O lugar da sua vergonha vai se tornar o lugar do seu triunfo. O lugar da sua vergonha vai se tornar o lugar do seu testemunho. Mas isso quando eu trago aqui para a presença. Sabe, às vezes eu não tenho orações bonitas para derramar aos pés de Jesus. Às vezes eu não tenho palavras bem postas para derramar na presença. Às vezes eu tenho as minhas fraquezas para derramar na presença. E existem certas coisas que nós só vamos conseguir fazer desse lado da eternidade. É só desse lado da eternidade que a gente vai poder derramar as nossas fraquezas diante dEle em adoração, para que o poder dEle possa repousar sobre nós. No céu nós não teremos fraquezas. É uma oportunidade única nós entregarmos essa adoração. Quem sabe essa não é a noite de você descansar, entregando essas fraquezas para Ele. Quem sabe essa não é a noite. Olha o que o pastor Ben Leibscher disse. Ele diz que existe uma intimidade com Deus que nós só conseguiremos experimentar em momentos de fraqueza. Existe beleza na dor. A história mudou quando Deus aperfeiçoou seu poder na fraqueza de Cristo na cruz. E nós mudaremos a história quando convidarmos Cristo a fazer o mesmo em nossas fraquezas. Permita com que o poder se aperfeiçoe nas suas fraquezas. Quem sabe essa não é a noite para você fazer isso. No ponto 4, no último ponto dessa noite. Para eu ter raízes profundas, eu preciso decidir viver além das emoções. Eu preciso desenvolver as minhas raízes na palavra, na Bíblia. Eu preciso desenvolver as minhas raízes nas disciplinas espirituais. E às vezes você está aí, poxa Mateus, você podia ter deixado o ponto do descanso para o final. Você podia ter deixado o ponto da fraqueza para o final, da confiança. A gente ia terminar tudo chorando, ia ser a maior vibe. Sabe por quê? Esse aqui é o último ponto. Porque Deus ele nos desenvolve em diversas áreas, mas em nenhuma área mais importante do que a palavra de Deus. Sabe o que vai ser o divisor de águas na sua vida? O que vai determinar se você vai ter frutos, muitos frutos e que permaneçam? É o quão profundo as suas raízes estão fincadas aqui. Não o quão profundo as minhas raízes estão fincadas no que o pregador A, B, C ou D está dizendo. Não o quão profundo as minhas raízes estão fincadas nos livros. Não me entenda mal, eu amo ouvir sermão, eu escuto muito sermão. Eu amo ler, eu leio muito. Mas nada substitui a palavra. Nada substitui o desenvolver de disciplinas espirituais. Esse é o principal solo aonde Deus nos desenvolve. Para desenvolvermos um bom sistema de raízes, nossas vidas precisam estar enraizadas no solo da palavra. Deus desenvolve nossas raízes em muitas áreas, mas nenhuma é mais importante do que se aprofundar na palavra de Deus. Nós não nos movemos por aquilo que nós sentimos ou deixamos de sentir. Você sentir alguma coisa nesse culto não significa que Deus está te tocando. Às vezes a música estava alta. Você sentir alguma coisa nessa noite não significa grandes coisas. Mas o quão essa palavra for enraizada em você, ou como você se permitir ser enraizado nessa palavra, aí que está. Aí que está. É além das emoções. É a palavra, é o crivo da palavra. E como ela tem sido atacada nos últimos tempos, como nós precisamos estar enraizados na palavra. E eu vou te dar uma chave final, para a gente ter um momento de oração aqui, a respeito da importância de nós estarmos enraizados na palavra. Lá em Lucas 24, quando Jesus, nesse capítulo aqui, ele conta da crucificação, Jesus se entregando por nós. Os discípulos, eles ficaram arrasados porque o libertador de Israel, a esperança, eles deixaram tudo para ir atrás daquele que tinha palavras de vida eterna, e eles imaginavam que Jesus era o libertador de Israel e mataram ele. Minha esperança morreu. E os discípulos que estavam ali na capital, eles começaram a ir embora. Mas o domingo chegou e Jesus ressuscitou. E Jesus venceu a morte. E Ele apareceu ali para aquelas mulheres, Ele apareceu ali para algumas poucas pessoas. E tinham 2 discípulos. Eles estavam saindo de Jerusalém e voltando para Emaús.
Eles estavam saindo da capital, onde tudo estava acontecendo, onde era o epicentro da história naquele momento. Eles estavam saindo dali e voltando, quem sabe para as suas vidas antigas, para o seu antigo ofício, para a sua família, quem sabe. E eu imagino os dois conversando ali no caminho, falando: cara, o que a gente vai fazer agora? Eu afundei os meus barcos, eu queimei minhas carroças, eu me despedi dos meus pais, o que eu vou fazer agora? Ele era a nossa esperança e ele foi morto. Eles até falavam ali, disseram que ele ressuscitou, o corpo dele não estava lá, mas ninguém viu ele. De repente chegou um homem, nesse caso Jesus, chegou perto deles e falou: por que vocês estão tão cabisbaixos? E eles não reconheceram Jesus. E eles falaram: como assim? Você não sabe o que está acontecendo? Você não ouviu? Você é a única pessoa que não ouviu o que aconteceu aqui nos últimos 3 dias. E eles falaram que mataram Jesus, Jesus foi morto. Então Jesus ali, ele começa a explanar todas as escrituras, de Moisés passando por todos os profetas, explicando porque Cristo precisava se entregar, explicando que Cristo triunfou. Vou ler aqui para vocês agora que eu dei esse plano de fundo, lá em Lucas 24, 27 e 31. Presta atenção aqui, essa é a última chave que eu tenho para te entregar. E cá entre nós, essa é a chave mais importante dessa noite. Se você esquecer de tudo que eu falar nessa noite, você guarda isso aqui. Lucas 24, 27 e 31, Jesus dizendo: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo os discípulos, Jesus fez como quem ia mais adiante. Mas eles insistiram muito: fique conosco, pois a noite já vem e o dia está quase findando. Então Jesus entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, Jesus tomou o pão e deu graças, partiu e deu a eles o pão. Nesse momento, os olhos deles foram abertos e eles reconheceram: a minha esperança não morreu. Eles reconheceram: o meu Salvador vive, o meu Redentor vive, o Libertador de Israel, ele vive, não mentiram, ele ressuscitou, ele está aqui. E quando os olhos foram abertos, ele desapareceu da vista deles. E eles falavam: por acaso nosso coração não queimava enquanto ele nos explicavam aquelas coisas? Por acaso? Imagine, sabe, os discípulos, eles reconheceram Jesus na mesa, porque antes eles trilharam o caminho da palavra. Os discípulos reconheceram Jesus na mesa, porque eles trilharam o caminho da palavra. O nosso problema, o meu problema é que eu quero ter a experiência da mesa, mas eu sou preguiçoso demais para trilhar o caminho da palavra. O meu problema é que eu quero ter experiências, eu quero ouvir, eu quero sentir, mas eu sou preguiçoso demais para mergulhar nas escrituras. Sabe, as suas raízes vão ser profundas, elas vão ser saudáveis se elas estiverem fincadas na palavra. Senão elas vão estar como fincadas na areia. Aí não subsiste. Sabe, como é difícil, porque sobra interesse pelo Twitter. Nossa, sobra interesse pelo Netflix, pelo HBO Go, sobra interesse. E como falta desejo pela palavra, sobra vontade de trabalhar, de fazer acontecer, ganhar dinheiro e fazer o curso A, B, C, D, empreender. E como falta fome pela palavra. Sabe, eu não estou falando de você aqui, meu irmão, eu estou falando de mim. Eu estou falando de mim. O que eu mais preciso hoje? Você perguntar assim: Mateus, o que você mais precisa hoje? Eu preciso desenvolver disciplinas espirituais e um apetite incansável pela palavra. Isso. Se você quer fazer 2021 diferente de 2020, desenvolva disciplinas espirituais e um apetite pela palavra. Disciplina espiritual, meu irmão, é eu estar bem, é eu estar mal, mas eu tenho um compromisso. Eu vou ler 2 capítulos, eu vou meditar na palavra de Deus, eu vou passar tempo com Jesus, eu vou passar 15, 20, 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas. Não é tanta quantidade, é mais a constância, é mais o todo dia, eu fincar as minhas raízes
nele. E quando eu faço isso, ele finca as suas raízes em mim. E aí o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí eu descanso, aí os vícios se vão, aí a depressão se vai. Quando eu faço isso, é a palavra, é a palavra. Anote isso que eu vou te falar. O percurso da palavra nos leva à revelação da mesa. O percurso da palavra nos leva à revelação da mesa. Você quer conhecê-lo? A palavra diz que Ele é quem sabe os pensamentos que tem a seu respeito, pensamentos de te dar esperança e um futuro. Você quer saber os planos que Deus tem para o seu futuro? Você quer saber os planos que Ele tem para o seu ministério? Você quer ter experiências na mesa? Trilhe o caminho da palavra. Trilhe o caminho da palavra. A maior palavra profética que alguém pode te dar é: leia sua Bíblia. Essa é a maior palavra profética. A palavra mais poderosa que eu posso trazer aqui para você, aqui hoje é: leia a sua Bíblia. Leia a sua Bíblia. Pessoas morrem para ter apenas uma página disso aqui. A igreja é perseguida. Como nós somos bem servidos. Como nós somos bem servidos. Como nós precisamos ter um amor e um apetite pela palavra. É aí que nós vamos mudar o mundo. 3 conclusões rápidas. Desenvolver a minha confiança em Deus. Nessa noite eu preciso desenvolver a minha confiança em Deus, porque o desenvolver contínuo da nossa confiança em Deus nos dá autoridade. Nessa noite eu preciso aprender a ser vulnerável e a permitir com que o poder se aperfeiçoe em minhas fraquezas. E principalmente, acima de tudo isso que eu falei, nessa noite eu preciso aprender a trilhar a jornada da palavra, para então ter a revelação da mesa. Sabe, nem olho ouviu, nem ouvido ouviu aquilo que Deus vai trazer ao seu coração quando você entrar no seu quarto, abrir a sua Bíblia e permitir com que as suas raízes sejam fincadas na palavra de Deus. É assim que nós vamos mudar o mundo, com uma disciplina espiritual diária da palavra de Deus. Amém? Amém?